Então, vou ler esse parágrafo porque me parece uma convocação tão bonita do Freud com relação ao desejo de fazer uma análise. Acho que vale a pena pensar nisso aqui, é, no que o Freud estava pensando, né, do que o sujeito precisa inicialmente para fazer uma análise. Primeiro e antes de tudo, o início do tratamento em si ocasiona uma mudança na atitude consciente do paciente para com a sua doença. Vou lendo e parando para a gente comentar parte a parte. Então, primeiro, só um comentário breve sobre essa nomenclatura, né? Esse tipo de palavra que o Freud usa, doente, a doença. O Freud era médico, né? Ele estava conversando com os médicos fundamentalmente, apesar de ter defendido, né, que a psicanálise ela é laica, por assim dizer, né? Ela está aberta a todos, você não precisa fazer medicina para ser um analista. Mas o discurso ainda permanece em grande medida médico. Então, eu queria que a gente considerasse, né, parte desse discurso aqui como situado, né, dentro desse contexto específico, mas hoje, evidentemente, a gente não deve, a meu ver, passar, né, derivar o discurso médico sobre o sofrimento psíquico para esse tipo de lógica do adoecimento ou da psicopatologia, né? Eu acho que a gente tem que guardar um pouco essa, essa lógica da psicopatologia para um outro momento e não para um momento que é tão geral, tão generalizado como esse de, né, uma situação banal de procurar uma análise, né, uma situação cotidiana, né, de estar falando do seu sofrimento, do seu desejo, enfim, do que você é, do que você gostaria de ser. Eu acho que a gente não precisa necessariamente reduzir esse tipo de desejo de relatar a si mesmo, desejo de dar sentido à sua existência à psicopatologia. Ao contrário, né? Eu acho que aí mora o que a gente pode denominar hoje de um certo desejo de cuidado de si, né? De um enriquecimento de si, que tem a ver com o desejo de fazer uma análise, né? De se colocar em exame diante de um outro que está ali supostamente, né? E eu acho que em grande medida sim, está ali para te escutar, está ali para te ajudar a perceber coisas que você não percebe. Eu acho que então isso nos distancia imensamente desse cenário da psicopatologia, né? Dá para ler o Freud fazendo esse tipo de advertência aqui que eu acho importante. Então, o analisando, ele habitualmente se contentava em lamentá-la, né? Lamentar a doença, né? O que ele chama de doença. Desprezá-la como absurda, subestimar a sua importância. Quanto ao resto, estendeu às manifestações dela a política de avestruz do recalcamento, que adotara em relação às suas origens. Essa expressão é brilhante, né? A política de avestruz do recalcamento, né? Está na página 132 da Gesammelte Werke, para quem quiser conferir, volume 10. Essa Vogelstrauss-Politik é a política que é do sujeito que não quer ver nada, né? Do sujeito que não quer lidar com as suas questões, né? Principalmente as origens das suas questões, que de maneira geral, Freud vai insistir muito nisso, são sexuais, ou seja, são oriundas da situação originária que constitui, né, que é constituída pelas relações com os cuidadores que endereçaram à criança os primeiros cuidados, né, as primeiras mensagens a partir das quais esse sujeito se constitui. Então ele não quer saber disso, ele faz uma política de avestruz, né, e fica lamentando, desprezando, subestimando a importância, enfim, das suas questões, dos conflitos, achando que isso é pouco importante, até que, obviamente, o sofrimento psíquico faz com que o sujeito se mova e vá para a análise, né? Assim, pode acontecer, o Freud continua, que não saiba corretamente em que condições sua fobia, por exemplo, né, se manifesta. Não escute o fraseado preciso das suas ideias obsessivas, ou não apreenda o intuito real de seu impulso obsessivo. O tratamento, naturalmente, não é auxiliado por isso. O paciente tem que criar coragem para dirigir a atenção para os fenômenos de sua moléstia. Sua enfermidade em si não mais deve parecer-lhe desprezível, mas sim tornar-se um inimigo digno de sua têmpera, um fragmento de sua personalidade
que possui sólido fundamento para existir, e da qual coisas de valor para a sua vida futura têm de ser inferidas. Acha-se assim preparado o caminho, desde o início, para uma reconciliação com o material reprimido, recalcado, que se está expressando em seus sintomas, enquanto ao mesmo tempo acha-se lugar para uma certa tolerância, é essa palavra que eu queria grifar, quanto ao estado de enfermidade. Tem muita coisa aqui, e a primeira coisa que eu quero grifar é essa ideia de coragem, né? O paciente ele tem que criar coragem para dirigir sua atenção aos fenômenos daquilo que ele se queixa, né? Daquilo que ele se queixa, que é o sofrimento que o leva à análise. Então, criar coragem para dizer, né? Coragem de dizer, coragem de enfrentar, coragem de elaborar isso, me parece ser uma convocação, obviamente, moral, né, política do Freud, que eu acho que não é de menor importância, né? Não se faz uma análise sem essa postura, né? De que eu quero enfrentar, eu quero saber, eu preciso saber porque eu estou sofrendo, porque eu estou repetindo. Então, mesmo que seja né, permeada por esse tipo de né, receio, medo, né, do sofrimento, mas é preciso coragem para enfrentar o medo, né, para enfrentar a situação que a gente se vê e se pega o tempo todo repetindo uma situação que a gente não gostaria mais de repetir. Então, o primeiro ponto é lembrar dessa convocação moral do Freud, né, no certo sentido. Segundo ponto dessa passagem é pensar na metáfora bélica que o Freud traz, que é uma metáfora que está presente na obra dele como um todo, né? Ele está falando de conflito psíquico como a origem, né, do recalcamento, a origem da defesa, e daí toda a origem, né, daquilo que vai ser o exercício, o trabalho de toda a maquinaria psíquica, né? E aparece a metáfora bélica também no que tange à própria clínica, ou seja, você tem a metáfora bélica para dizer do funcionamento interno do aparelho psíquico, né? Dentro do aparelho psíquico há conflitos o tempo inteiro, o Freud vai descrever isso incessantemente em termos bélicos, e ele está dizendo, ele está transportando um modelo para o outro, ele está fazendo, a meu ver, um certo tipo de coincidência entre o funcionamento psíquico e o funcionamento da análise, né? Ou pelo menos parte do processo analítico que deve ser visto pelo paciente dessa forma, ou seja, tomar o adoecimento, tomar a questão dele, o desejo, né, suas crenças e desejos em torno de uma questão como um inimigo, né? Tomar essas questões, o sintoma como um inimigo quer dizer, a meu ver, não deixar que esses sintomas, essas fantasias, esses desejos sejam reduzidos a algo sem importância, né? E ao fazer isso, ao dotar de dignidade, por assim dizer, né, de importância, o sintoma, o desejo, a nossa história, né, sobre como nós nos constituímos, eu acho que a partir disso a gente garante a possibilidade de que isso que era muito subalterno, muito deixado para lá, menosprezado, desprezado, como Freud diz, ele possa ter a chance de dizer, né? Ele possa ter a chance de falar, né? Para brincar um pouquinho com o título de um livro super importante para o feminismo, pode o subalterno falar? Pode o inconsciente falar? Pode aquilo que foi recalcado falar? A análise oferece, num certo sentido, o espaço para que isso que é subalterno, isso que sempre foi, de alguma forma, recalcado, para que isso possa ser dito, para que isso possa ser enunciado, talvez pela primeira vez na história de um sujeito, né? Para um analista, para sua analista, de tal maneira que ele finalmente possa ouvir isso que é subalterno, mas que de maneira alguma essa é a importância.
Então, eu queria só um certo cuidado, uma certa cautela quanto a essa metáfora do inimigo, né? Porque uma franja semântica dessa metáfora é a gente acreditar que a gente então tem que vencer esse inimigo e derrotá-lo e de alguma forma eliminá-lo, né, da história. De forma alguma me parece ser uma consequência que a análise vise. Eliminar o desejo, eliminar né, os conflitos que o desejo traz. O que eu acho que a gente pode pensar a partir disso é que tomar como inimigo o desejo, tomar como inimigo o sofrimento que o desejo causa, me parece uma leitura um pouco melhor. Assim, não exatamente o desejo, mas o sofrimento que o desejo tem me causado. Né? Então, tentar de alguma maneira um tipo de deslocamento, um tipo de elaboração, um tipo de simbolização melhor, novas traduções, que fazem com que esse desejo, que antes eu tomava e podia tomar como inimigo, como radicalmente oposto a mim, totalmente ego-distônico, que ele seja um pouco mais assimilado, um pouco mais elaborado, de tal maneira a produzir menos tensão, menos esgarçamento do meu tecido narcísico. Eu acredito que dessa forma, essa metáfora ela pode ser preservada, mas com esse cuidado. Não é, o sintoma não tem que ser totalmente destruído, né? É importante lembrar de uma ideia de que o sintoma ele é constitutivo, né? Nós somos constituídos pelo recalcamento originário, quer dizer, existe uma concepção de sujeito em Freud que está dizendo isso de forma muito clara. O sujeito é constituído de maneira a ser partido, né? Então não tem como destruir isso, não tem como desfazer isso, o recalcamento originário, e aí a gente vai encontrar um sujeito sem conflito ou sem nenhum tipo de defesa contra o seu inconsciente. Isso é totalmente impensável, né, do ponto de vista da teoria freudiana, a meu ver. O que a gente pode propor como, no limite até utópico, mas que eu acho que é muito possível de se avançar no dia a dia do tratamento analítico, é que o recalcamento ele seja mais aberto, mais flexível, que ele seja mais tolerante. Eu acho que essa é a palavra que aparece, né? Acha-se lugar para uma certa tolerância quanto ao estado da enfermidade. Ser mais tolerante com relação ao seu sintoma significa isso. Ter um pouco mais de calma, ter um pouco mais de prudência com relação ao que o desejo está querendo dizer. Né? Ser tolerante é, de alguma forma, permitir que o desejo fale, lembrar que é a partir de uma certa intolerância radical que o desejo foi levado para o inconsciente, foi recalcado, e que é exatamente esse tipo de intolerância que nos faz sofrer. Né? Então, todo esse parágrafo aqui me parece muito um convite moral muito interessante do Freud para a gente pensar na análise como um exercício de um convite àquilo que é subalterno em nós, em alguma medida recalcado, para que isso possa falar, para que tenha espaço, né, para que a análise seja o espaço para que isso finalmente possa ser dito, possa ser enunciado, possa ser elaborado durante esse percurso analítico.